Bom dia, meus amados irmãos. Aqui é Davi falando mais uma vez com vocês e incontáveis encontros já nesses últimos meses e eu estou muito feliz com isso. Setembro chegou, nono mês do ano, dá para acreditar nisso? Nono mês do ano 2020, que para algumas pessoas tem sido um ano que está se arrastando de tão lento e tanta coisa acontecendo, para outras tem acontecido muito rápido, porque pode estar envolvido com todo esse processo de quarentena, de coronavírus. Um ano que definitivamente vai marcar as nossas vidas, vai marcar a humanidade, na verdade, uma pandemia, algo global. Mas é isso. Pelo bem ou pelo mal, querendo ou não, setembro chegou. E aí, o que a gente faz sobre isso? Pensando no que falar, eu tinha muitas coisas na cabeça, mas diferente do mês de juventude, que a gente tinha um direcionamento acerca do amor que transforma, agora eu fiquei pensando muita coisa. E uma coisa que chamou minha atenção é que aqui na faculdade, onde eu trabalho, uma novidade para os irmãos, eu não sei quem vai estar assistindo isso, mas semana passada eu recebi a proposta e aceitei o emprego de pastor assistente, pastor do campus. Então eu vou estar, a gente tem um pastor aqui no campus, um titular, e vou estar sendo assistente dele nos trabalhos espirituais e coisas que tem que acontecer aqui no campus. Estou muito feliz com isso. E o tema do nosso ano letivo, como Universidade Cristã, onde eu estou trabalhando e estudando, é renovo, é o novo, novas coisas acontecendo. Tudo é baseado naquele texto de Isaías 48, versículos 17 a 19, que vai dizer: eu estou fazendo algo novo. Será que você não percebe? Eu estou criando um caminho no deserto, fonte de águas vivas. E a ideia é isso, tem algo novo acontecendo. Será que a gente não consegue ver? E apesar de a gente estar tratando muito essa ideia de renovo, algo novo, novidade, o Senhor tem agido a despeito de tudo que está acontecendo, eu pensei o que é que faz a gente precisar de um renovo? Qual a necessidade de algo novo? E aí a melhor resposta que tem é o presente. O que a gente vive hoje, o sofrimento que a gente tem avistado hoje, deixa muito claro a necessidade do novo. Contudo, não existe renovo, não existe novo se não há velho. Não existe como você ir além se você não está em algum lugar. Não existe como você se transformar se você não reconhece o que você é hoje. Não existe alegria sem sofrimento. Talvez seja essa uma melhor comparação. E, pensando sobre isso, eu queria perguntar se os irmãos conhecem uma técnica de escrita, de literatura, de cinema, não sei, chamada desenvolvimento de personagem. E talvez a gente não perceba, mas toda vez que você assiste um filme, uma série, lê um livro, enfim, você sempre vê a história de alguém que começou num ponto, cresceu, chegou no outro ponto. A ideia é toda essa. É um personagem, um ser humano que estava aqui, enfrentou um problema, percebe a dificuldade e aquela situação vai mudando essa pessoa até que ele, no final, outra coisa diferente. E os elementos que podem levar para essa transformação podem ser alguns encontros, quando a pessoa encontra com alguém que o ajuda e tudo mais, ou perdas, ou sofrimentos, ou amor, gente que se motiva a fazer melhor, diferente por amor, ou um vilão, talvez você já tenha ouvido falar disso. E na vida real não é tão bonito assim. A trajetória do desenvolvimento da gente como pessoa não é tão fácil, não é tão literário e bonito e romântico, como é nos filmes, séries, livros e tudo mais. Sair de um ponto, chegar para outro, não é assim tão fácil. Existe uma trajetória que dói muito. Queria que você pensasse nos seus piores dias. Talvez tenham sido esse ano, talvez tenha sido o ano passado, talvez tenha sido ontem, não sei. Dias que fizeram você questionar se existe um Deus e até que mesmo que você acreditasse que ele existe, se ele se importa. Será que ele se importa? Dias de não entender, dias de duvidar. Às vezes você estava até certo na situação, foi algo causado a você, não por você. Como pode um Deus bom permitir tanta coisa? A gente vive num mundo que prega a felicidade como o objetivo de tudo. Eu tenho notado muito isso e isso veio na minha cabeça e ficou muito internalizado em mim. Felicidade é o objetivo, é o para onde eu devo ir. Eu tenho que procurar ser feliz por todo jeito. Eu já falei isso aqui na pregação. Mas felicidade não pode ser isso. E às vezes é fácil a gente culpar o mundo pelo que está acontecendo com a gente. Sempre a culpa do meu vizinho, do meu pai, do meu filho, do meu marido, da minha esposa.
do pastor, da liderança, da pessoa, do meu irmão, é culpa de alguém. Muitas vezes, contudo, foi a nossa própria escolha que levou a gente lá. Não me entenda errado. Coisas ruins acontecem conosco também e algumas vezes nós somos vítima de algo que foi feito. Contudo, nosso coração sempre está tentando manipular o que existe ao nosso redor para nos fazer mais certos, corretos, os donos da razão. Não é verdade? Lendo sobre essa ideia de renovo, que é algo que a gente tem orado tanto pelo novo, pelo diferente, pela cura, pela solução do problema, eu li e reli esse texto de Isaías que eu falei para vocês e eu decidi ler um pouquinho antes. Deixa eu ver, sair desses versículos chave, Isaías 43, 17 a 19. O que acontece antes, de versículo 1 a 17? E eu li o capítulo anterior e alguns capítulos atrás e existe um padrão sendo formado, muito claro e evidente. Um momento de renovo, um momento desse encontro maravilhoso e dessa coisa inexplicável é sempre precedido por um sofrimento. Sempre precedido por um sofrimento. A gente sempre tenta melhorar. A gente está tentando nisso. Eu espero que você esteja nessa luta. E eu pensei, qual um exemplo de uma história, um lugar na Bíblia que possa juntar tudo isso? Esse sofrimento, esse desenvolvimento de personagem, esse renovo, esse questionamento, esse não entender, mas que leve a uma transformação. Eu não consigo fugir do livro de Abacuque. Acho que eu já falei sobre Abacuque aqui meses atrás, acho que 4, 5 meses atrás, e eu espero que os irmãos lembrem. Eu prefiro que vocês pensem que eu estou repetindo do que vocês tenham simplesmente esquecido. Mas se você esqueceu, tá tudo bem. Calma aí. Queria que a gente falasse sobre isso. É um livro pequeno, a gente sabe disso, não é muito conhecido. Tem 1 ou 2 partes do livro que são repetidas em outros lugares da Bíblia, que são cantadas por nós, mas não todo. É um livro tanto desconhecido. O personagem em si é desconhecido. A gente não sabe quem ele é, de onde ele veio. É o que é. Não tem muito. Contudo, nesse anonimato, nesse não tem muito, nesse pequeno livro, uma das histórias mais fantásticas que existem. Eu queria que a gente lesse parte do livro, só para a gente entender um pouquinho sobre essa ideia de que o renovo ele é precedido por um sofrimento. E eu vou explicar melhor isso no final. Logo no começo, para você que não está muito inteirado na ideia de Abacuque, é um livro é um diálogo. O livro entre o profeta, um diálogo, perdão, entre o profeta, Abacuque, e o Senhor, e Deus. E Abacuque questiona, Deus responde, Abacuque questiona de novo, a resposta de Deus responde de uma forma incrível e Abacuque se rende. Já deu o spoiler aqui, já deu o final da história, mas segura aqui comigo. Logo no começo o profeta vai dizer: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar por ajuda, eu vou pedir por ajuda, o Senhor não vai me ouvir? Violência está em toda parte, está ao meu redor. Ele vai dizer, é esse o meu clamor, mas o Senhor não aparece para salvar, o Senhor não vem ao meu resgate. Será que eu vou ter que, para sempre, eu estou fazendo aqui uma leitura mais dinâmica, porque é assim que eu entendo o livro de Abacuque. Será que eu vou ser para sempre testemunha das coisas ruins, do que acontece ao meu redor? Por que eu tenho que assistir essa miséria que acontece no mundo? Para onde eu olho, eu vejo destruição e violência. Eu estou cercado por pessoas que amam, que encontram prazer em discutir e lutar. A lei se tornou nada, se tornou vazia. Não tem mais sentido. E não existe justiça nas cortes. Os ímpios parece que são mais numerosos que os justos. E a justiça se perverteu, se perdeu. Você já se encontrou nesse lugar? Você olha para Deus e diz, até quando? Será que o Senhor foi embora? Será que o Senhor se desligou? Será que o Senhor foi dormir? Eu estou esperando por esse momento de renovo, desse momento de ser transformado e tudo mais, mas olha o que acontece ao meu redor. Onde o Senhor está? E eu estive nesse lugar recentemente. Algumas semanas atrás, eu fui teoricamente negado a uma proposta de emprego e
Eu me encontrei lá. Senhor, eu lutei tanto, eu batalhei tanto e tenho tentado e dependo tanto desse sim que não aconteceu. Será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não vê? O local que Abacuque se encontrava era realmente um contexto muito difícil. A nação de Israel não estava seguindo a lei, metade do povo aprisionado por um povo estrangeiro, violência em todo lugar, corrupção em todo lugar, o pobre sofria, o rico fazendo opressão, ganhando seu dinheiro à custa de oprimir o pobre. É onde o clamor de Abacuque surge. E eu queria que a gente notasse alguma coisa. Algumas vezes o seu questionamento vem no lugar de entender o seu redor, o seu contexto. E aí você pode clamar ao Senhor: Senhor, a gente precisa de algo novo. Eu olho ao meu redor e digo: eu preciso de um renovo. Será que você tem aberto os seus olhos para a necessidade ao seu redor? Ou será que você só foca em si? No que você precisa, no que você quer? E mesmo que seu questionamento ou que sua percepção do que está acontecendo ao seu redor seja legítima, o que é que você pede a Deus? É por renovo ou é por algo muito mais egoísta? Como é que você tem reagido ao mundo ao redor de você? Acho que às vezes é tão fácil a gente se prender numa bolha, se cercar, principalmente durante o isolamento social, que a gente não está mais convivendo necessariamente, mas a gente se fecha. E o mundo acontece. O mundo sofre, mas a gente está muito preocupado com o meu bem-estar, com o meu ganha-pão, com o meu e eu e somente meu. E aí acontece que o Senhor responde ao Abacuque. E eu não sei se você alguma vez já orou na vida e você nunca pensa que Deus vai responder assim, de uma maneira. E eu imagino Abacuque ouvindo a resposta de Deus, tipo, nossa, ele falou, ele está aqui. E Deus vai dizer para Abacuque: observe, olhe ao redor as nações, observe e fique maravilhado, porque eu vou fazer algo novo durante os seus dias. Algo que você não acreditaria, mesmo que se alguém lhe contasse. Eu vou levantar a Babilônia e os babilônicos, um povo cruel e violento, e eles vão marchar pelo mundo, pela terra, e conquistar outros povos, outras terras. O Senhor respondeu. Abacuque fez uma oração, foi ousado. Eu acho muita ousadia olhar para o Senhor e dizer: até quando? Até quando? Será que o Senhor não vê? E Deus disse: eu estou vendo, eu sempre vi, eu sempre estive aqui. E o Senhor diz: eu estou ciente do que está acontecendo e eu vou fazer algo, Abacuque, algo que você vai ficar maravilhado, que se alguém lhe contasse, você não ia acreditar. Que renovo era o que o Senhor estava trazendo, algo novo. O problema é que Abacuque não gostou da resposta. O renovo, algo novo, o agir de Deus, o transformar, o divino intervindo no nosso planeta, pode acontecer de muitas maneiras, e algumas delas exigem uma reação da gente que pode ser diferente do que a gente esperava. E se o que Deus está fazendo no mundo não for de acordo com a sua agenda, não for de acordo com o seu pensamento, não for de acordo com o que você acha que é melhor? Como você vai reagir? Uma vez eu ouvi a definição que crise é quando uma pessoa pensa que pode entender o mundo através do seu próprio entendimento, da sua própria limitação. E aí tudo que acontece ao seu redor está limitado. Portanto, quando algo diferente acontece que quebra essa percepção e o meu limite de ver o mundo, crise. Eu não consigo entender, fugiu do meu controle e agora? Quando as coisas vão dando errado, quando as coisas vão um caminho diferente do que eu penso que é o certo, desespero toma conta da gente. E aí Abacuque sai de questionador para raiva. E ele vai dizer: Senhor, meu Senhor santo, aquele que é santo, o Senhor é eterno. Você tem certeza do que o Senhor está fazendo? Mais ou menos isso, eu acho que é como eu leio. Eu posso estar dando uma liberdade aqui poética, que pode não ser inteiramente como você vê, mas lendo o texto e lendo comentários, eu tenho essa impressão de como Abacuque aproxima esse assunto. Senhor, minha rocha, isso já é o capítulo um pouquinho depois do que a gente leu. O Senhor vai usar os babilônicos para corrigir a gente, é o que ele vai dizer. É um povo mau, um povo tenebroso, um povo malicioso, um povo violento. É eles que vão corrigir a gente? Como assim, Senhor? Você tem certeza disso? Quantas vezes a gente não questiona o plano de Deus? Quantas vezes a gente acha que tudo que a gente está passando não pode ser
plano de Deus, porque não tem como ser. Sofrimento para me ensinar algo, não pode ser. Mas sim, a dinâmica divina, ela vai além do que o que você imagina. E não estou dizendo que é agradável, que é maravilhoso, não, estou dizendo que é real. E Deus responde de novo. E, inclusive, eu acho engraçado o capítulo 2, Abacuque, quando vai falar com o Senhor, ele vai dizer: eu vou subir até a torre de vigia e vou ficar de guarda no meu posto. E ali eu vou esperar para que o Senhor diga, para que o Senhor traga a resposta para meu questionamento, a resposta para o meu clamor. Algumas pessoas tomam isso como literal, que ele literalmente foi até essa torre, esperou e disse: eu vou ficar aqui até ouvir a resposta. Outras pessoas dizem que ele está só usando um termo mais, uma forma literária de dizer que ele esperou pela resposta de Deus. De todo jeito. Então o Senhor disse para mim, o profeta Abacuque vai dizer: escreve o que eu vou dizer, Abacuque, em tábuas, para que, de uma maneira que até quem passa correndo possa ver, tipo um outdoor. Essa é uma visão do futuro e ela descreve o fim e ela vai se cumprir. Mesmo que pareça se tardar, espera com paciência, porque certamente acontecerá e não tardará. Abacuque, escreve o que eu estou dizendo, para que outras pessoas não duvidem, para que você tenha prova do que eu disse. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, não porque você me obrigou a nada, mas porque eu sou Deus e eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu estou falando vai se cumprir. Pode se tardar na sua percepção, Abacuque, mas na minha não vai se tardar. Quantas vezes a gente já esteve lá? Sem saber, sem entender, questionando, com raiva às vezes. E Deus promete. O que eu prometi, o que está escrito, vai se cumprir. É muito impactante isso. Precisa ser muito impactante. Que a gente entenda que no meio do nosso desespero, do nosso sofrimento, da nossa incerteza, da nossa insegurança, o que foi prometido pelo Senhor vai se cumprir. Vai se cumprir. E Deus respondeu isso muito claro para Abacuque. O Deus Todo-Poderoso, que tinha nenhuma obrigação de responder, respondeu. Assim como ele faz com a gente. Ele mostra a Abacuque, ele apresenta a Abacuque que ele está muito ciente do que está acontecendo no mundo, que o sofrimento das pessoas e o prosperar do ímpio, ele vai colocar um fim nisso. Quando Abacuque enfrenta esse diálogo com Deus, essa conversa, quando ele passa por isso, o homem que pensava que tinha controle de muita coisa, que entendia o que é que tinha que ser feito, o que é que não tinha que ser feito, entende que não é nada. O encontro com Deus, no meio do sofrimento dele, promoveu um renovo. E Abacuque vai dizer: eu ouvi sobre ti, ó Senhor, e eu sou preenchido, eu sou tomado por maravilha, estando maravilhado, estou surpreso pelo teu trabalhar único, pelo teu agir maravilhoso. Nesse tempo de profundidade, de profunda necessidade, nos ajuda como o Senhor fez anos atrás. E na tua ira, lembra da tua misericórdia. Esse é o mesmo cara, o mesmo profeta que começou desafiando e questionando e apresentando soluções para Deus. Ele diz: eu estou maravilhado pelo que o Senhor vai fazer. Na tua ira contra o teu povo, no sentido daqueles que não estão cumprindo a lei, na tua ira contra o ímpio, lembra da misericórdia pelos teus. Lembra da tua misericórdia. O cara que era irritado, complicado, um cara que achava que sabia de tudo, sabichão, agora é diferente. Porque o renovo, vindo do sofrimento, produz um novo caráter. E aí Abacuque vai dizer aquele versículo que a gente acha muito conhecido, que a gente canta muito: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vinha no campo, mesmo que não haja animal no campo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que não haja nada, fonte de renda ou fonte de comida, mesmo que eu encare a morte de frente, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é Abacuque no final do livro. É uma fé que tem algumas dúvidas porque nós somos humanos e é assim que vai ser, mas uma fé que confia. Uma fé que pode não entender a metodologia, o como, não consegue, mas que confia que o soberano Deus está soberano sobre toda a situação. E hoje eu queria que você acreditasse nisso. O Senhor promete: vou fazer coisas novas. Vocês podem não estar vendo, mas eu vou fazer.
vou trazer vida a quem está perdido, eu vou trazer salvação a quem está morto no próprio pecado. Eu vou fazer coisas novas, eu tenho feito. Não existe renovo, não existe algo novo. Se você não reconhece, se você não entende o lugar que você está, o caminho de sofrimento que leva a isso. Jesus é o maior renovo que a gente precisa. O maior renovo, a maior novidade de vida que um cristão poderia almejar. E a gente precisa se contentar nele, mas ainda assim, Deus ainda nos abençoa com tanto. Mas eu queria que a gente pensasse que a gente tem orado muito por renovo, por coisa nova, por solução e por... Queria que a gente olhasse para onde a gente está hoje, no sofrimento às vezes, muitas vezes. Sofrimento que precisa mudar o nosso caráter, porque a gente precisa, assim como Cristo, ter esperança nele. Que no meio do sofrimento a gente reaja ao sofrimento como Jesus faria, através da vida que ele nos deu. E que a gente tenha em mente que a solução final, que o renovo final vai vir na glória. E mesmo que a gente sofra até lá, a gente vai chegar lá. Espero que você encare a vida diferente. Encare essa semana diferente. Encare setembro diferente. E que você confie naquele que te criou. É isso que eu queria deixar para você. Tenha uma boa noite.